E aí, bruxada, como é que vocês estão? A gente viu no vídeo anterior a origem do adversário de Javé. Hoje, então, achei que seria interessante a gente terminar essa série de 4 episódios que foram sobre coisas muito loucas, meu velho, falando sobre o satanismo e vendo o que ele prega e pratica. Para quem não assistiu os 3 anteriores, cliquem aqui embaixo ou nos links da descrição antes de assistir esse vídeo. Sem mais delongas, então, edição, por favor, roda a abertura. A Inquisição Católica, que se espalhou e fortaleceu durante a Idade Média, serviu como uma tentativa de livrar os países europeus dos hereges, pagãos e satanistas. Heresia vem do grego e significa escolher, e deu origem para a palavra latina aeresis, com o significado de escola de pensamento. O herege, então, é aquele que tem a capacidade de escolher, que pensa por si e confronta ideias e conceitos em busca de melhores respostas ou explicações. Pagão vem do latim paganus, relativo àquele que mora no pagus, no campo, título dado às pessoas que cultuavam divindades naturais, que geralmente eram relacionadas às épocas de plantio e colheita. Satanista, então, a gente viu no episódio passado da maneira mais ampla e objetiva quanto minha pesquisa permitiu. Se você não assistiu, clica aí ou vai no link da descrição e assiste na íntegra, caso contrário vai ficar boiando no assunto. De qualquer forma, é interessante notar que em momento algum encontra-se um real demônio ou culto a alguma entidade maléfica durante a Idade Média. Todas as pessoas que se tornaram alvo da Inquisição simplesmente cultuavam deidades que não Javé, e por isso muitas foram condenadas à fogueira, brutalmente torturadas ou tinham todos seus pertences confiscados pela igreja. Bruxada, se lembre que nem só de dízimo se faz um Vaticano ou Templo de Salomão. O Renascimento surge posteriormente para trazer à tona vários ideais e conceitos anteriores à queda do Império Romano, descentralizando o poder da Igreja e dando vida ao humanismo. Priorizando o homem, ao invés do sobrenatural, o humanismo permitiu que questionamentos pudessem ser feitos sobre tudo e todos, advindo de uma necessidade pela busca individual de respostas para perguntas intrínsecas à psique humana. No próprio humanismo podemos ver Shaitan sendo utilizado como símbolo, não de um ser demoníaco, mas sim de uma ideia contrária à já estabelecida e aparentemente imutável. Com isso, nos séculos XVIII e XIX, vários movimentos começaram a surgir com o intuito de questionar abertamente a existência de Deus, ao mesmo tempo em que ordens iniciáticas de caráter ocultista começaram a ser criadas ou decidiram tornarem-se conhecidas pelo público. Durante essa mesma época, e também pelo século XX, temos o aparecimento do satanismo tradicional e moderno, o primeiro mais ritualístico, enquanto o segundo mais filosófico, porém ambos podem ser complementares entre si. Em 1966, Anton Szandor Lavey, nascido Howard Stanton Levy, fundou o satanismo laveiano, provavelmente a vertente mais conhecida publicamente, já que soube se organizar e foi protagonista de algumas polêmicas que geram notícias até hoje. A ideia principal do satanismo laveiano é que o homem esteja liberto e sempre questionando o status quo. O indivíduo não só deve centrar-se primeiro em si, depois nos outros e por fim no universo, como também deve buscar ser sempre o senhor de si, através da sua vontade. Por fim, o homem deve ser o seu próprio Deus. O satanista percebe as personalidades atribuídas aos deuses como nada além de características exaltadas do próprio homem e de como ele desejaria ser ou se portar. Assim, torna-se mais fácil venerar a si mesmo do que um Deus que foi criado de acordo com nossas necessidades emocionais. Para o satanismo, a energia progenitora do universo é poderosa e impessoal, que permeia e equilibra o todo e que, por ser impessoal, não se preocupa com a felicidade ou a tristeza das criaturas que habitam esse planeta. O atual sumo sacerdote da Igreja de Satã, que atua nesse cargo desde 2001, Peter Gilmore, afirma: os satanistas não acreditam no sobrenatural, nem em Deus e nem no demônio. Para o satanista, ele mesmo é seu próprio Deus. Satã é um símbolo do homem vivendo da forma como dita sua natureza carnal e magnífica. A realidade por trás de Satã é simplesmente a força obscura e evolucionária da entropia que permeia toda a natureza e dá os meios para a sobrevivência e propagação inerente a todas as coisas vivas. Satã não é uma entidade consciente a ser adorada, mas uma reserva de poder dentro de cada ser humano para ser tomada à vontade. Assim, qualquer conceito de sacrifício é rejeitado como uma aberração cristã. No satanismo não há divindades por quais se sacrificar. O satanismo então se chama assim porque, diferente do humanismo, ele ainda tem dogmas e práticas para trabalhar o subconsciente individual,
e como ele utiliza o símbolo do adversário cristão, ele acabou pegando esse nome para ele mesmo para ficar mais fácil de identificar e também transmitir essa ideologia para quem já está sabendo mais ou menos da história anterior que a gente viu no episódio passado. Então fica mais fácil para quem sabe, e para quem não sabe é meio chocante, ou seja, chama atenção, faz um barulhinho, o que faz, não existe publicidade ruim. Agora serão vistos alguns preceitos satanistas que estão incluídos na Bíblia Satânica. O link para o arquivo na íntegra vocês encontram na descrição do vídeo, como também as páginas individuais do site da Igreja de Satã que tratam desses assuntos. Acho interessante então avisar aqui que a tradução foi feita por mim e eu simplesmente peguei literalmente o que está escrito na Bíblia Satânica. Então as opiniões não são minhas, apenas a tradução, o resto é tudo do Lavei. A carinha linda dele vai ficar aparecendo aqui enquanto eu estiver falando disso, para vocês saberem que as palavras são dele e não minhas, tá? As 9 declarações satânicas. Satã representa indulgência ao invés de abstinência. Satã representa a existência vital ao invés de sonhos espirituais fantasiosos. Satã representa a sabedoria pura ao invés de autoilusão hipócrita. Satã representa bondade para quem a merece ao invés de amor desperdiçado aos ingratos. Satã representa vingança ao invés de virar a outra face. Satã representa responsabilidade para o responsável ao invés de dar atenção a vampiros espirituais. Satã representa o homem como outro animal, algumas vezes melhor, mas geralmente pior do que aqueles que caminham sobre as 4 patas, e que, por causa de seu desenvolvimento espiritual e intelectual, tornou-se o animal mais maligno de todos. Satã representa todos os chamados pecados, desde que eles levem à gratificação física, mental ou emocional. Satã tem sido o melhor amigo que a igreja já teve, já que é ele que a tem mantido no mercado por todos esses anos. As 11 regras satânicas na Terra. Não dê opiniões ou conselhos a menos que alguém os peça. Não conte seus problemas aos outros, a menos que você esteja certo de que eles estão dispostos a ouvi-los. Quando no lar de alguém, demonstre respeito. Caso contrário, não vá lá. Se um convidado em seu lar lhe irrita, trate-o com crueldade e sem piedade. Não avance sexualmente, a menos que lhe seja dado sinal positivo. Não pegue algo que não lhe pertença, a menos que seja um fardo para outra pessoa ou que ela peça para ser livrada dele. Esteja ciente do poder da mágica se você a empregou com sucesso para obter seus desejos. Se você negar o poder da mágica após tê-lo utilizado, perderá tudo que obteve. Não reclame de nenhuma coisa para a qual não precise se sujeitar. Não faça mal a crianças pequenas. Não mate animais não humanos a menos que seja atacado ou para comer. Ao andar em território aberto, não perturbe ninguém. Se alguém lhe perturbar, peça para parar. Se ele não parar, destrua-o. Os 9 pecados satânicos. Estupidez. Principal pecado do satanismo. É uma pena que a estupidez não seja dolorosa. Uma coisa é a ignorância, mas nossa sociedade incentiva a estupidez. Isso tem a ver com as pessoas indo onde quer que lhes seja dito para ir. A mídia promove a estupidez como uma postura cultivada que não só é aceitável, como é louvável. Os satanistas precisam aprender a enxergar através do que lhes é dito e não concordarem e agirem como estúpidos. Pretensão. Uma postura vazia pode ser muito irritante e não aplica as principais regras da magia inferior. Está em pé de igualdade com a estupidez por manter o dinheiro circulando nos dias de hoje. Cada um é levado a se sentir como um fardo pesado, tendo dinheiro ou não. Solipsismo. Projetar suas reações, respostas e sensibilidades em alguém que é provavelmente bem menos responsável que você, pode ser muito perigoso para os satanistas. É o erro de esperar que as pessoas lhe deem a mesma consideração, cortesia e respeito que você naturalmente as dá. Elas não darão. Ao invés disso, os satanistas precisam concentrar suas energias para aplicar o ditado: faça com os outros o que eles fazem com você. Dá trabalho para a maioria de nós e requer constante vigilância, mas lhe tira a ilusão confortável de que todos são como você. Como dito, certas utopias seriam ideais em uma nação de filósofos, mas infelizmente, ou talvez felizmente, de um ponto de vista maquiavélico, estamos bem distantes disso. Autoilusão. Consta nas 9 declarações satânicas, mas merece ser repetido aqui. É outro pecado principal. Não podemos nos curvar a quaisquer das vacas sagradas que nos são apresentadas, incluindo os papéis que esperamos desempenhar. A única ocasião onde a autoilusão é bem-vinda é por diversão e com cuidado, mas nesse caso não é autoilusão. Conformismo de massa.
é óbvio do ponto de vista satanista. Não há problema com os desejos de alguém, desde que ele os beneficie. Mas apenas os tolos seguem o bando, deixando uma entidade impessoal lhe dizer o que fazer. A chave é escolher um mestre sabiamente, ao invés de ser escravizado pelos caprichos de muitos. Falta de perspectiva. Novamente, esta pode trazer grande dor para o satanista. Você jamais deve perder a visão de quem ou o que você é, e que ameaça pode ser por sua própria existência. Estamos fazendo história agora e a todo momento, todos os dias. Sempre tente manter uma ampla visão histórica e social na mente. Essa é uma importante chave tanto para a magia inferior quanto para a magia superior. Veja os padrões e encaixe as coisas se você quer que as peças fiquem em seus devidos lugares. Não se abale pelas impressões da massa. Tenha consciência de que você está trabalhando em outro nível, além do resto do mundo. Negligência da ortodoxia do passado. Esteja alertado que essa é uma das chaves para a lavagem cerebral das pessoas, de modo a aceitar algo diferente e novo, quando na realidade é algo que já foi aceito, mas agora é apresentado numa nova embalagem. Deliramos com a genialidade do suposto criador e esquecemos do original. Isso forma uma sociedade alienada. Orgulho contraprodutivo. Esta segunda palavra é importante. Orgulho é bom até a hora que você começa a jogar o bebê fora junto com a água da banheira. A regra do satanismo é: se funciona para você, ótimo. Quando parar de funcionar para você, quando você está no canto da parede e a única saída é dizer "sinto muito, cometi um erro, desejo que possamos nos ajudar de algum modo", então o faça. Falta de estética. Essa é a aplicação física do fator do balanceamento. Estética é importante na magia inferior e deve ser cultivada. É óbvio que ninguém pode ganhar dinheiro fora dos padrões clássicos de beleza e forma na maior parte do tempo, sendo assim desencorajados na sociedade consumista. Mas uma atenção para a beleza, para o balanceamento, é uma ferramenta satanista essencial e precisa ser aplicada para maior eficácia mágica. Não é o que é supostamente prazeroso, é o que realmente é. Estética é algo pessoal, reflete a natureza individual, mas existem configurações universalmente agradáveis e harmoniosas que não devem ser negadas. De maneira geral, esses são os principais dogmas do satanismo de LaVey. Porém, obviamente no século XX, principalmente pelo impacto da Igreja de Satã, inúmeros pseudo-movimentos de adoração cega ao diabo cristão foram criados, mas possuem unicamente o intuito de rebelião contra a Igreja e submissão a forças trevorosas, criando um fanatismo igual ao de religiosos por sua divindade, ou seja, totalmente contrário ao satanismo como maneira de desenvolvimento interior e individual. Espero então que tenham gostado, entendido mais ou menos o que eu quis passar. Qualquer coisa, existem os links na descrição para vocês estudarem e se aprofundarem infinitamente mais do que eu poderia passar num vídeo de 5 ou 8 minutos, o que quer que tenha dado, não sei ainda, não editei, porque eu sou preguiçoso. Se gostaram, então compartilhem com os amigos, deixem um joinha, comentem qualquer crítica, dúvida, sugestão aqui embaixo e vamos conversar, vamos debater sadiamente, saudavelmente, sempre tentando ver pontos de vista diferentes e sem querer atacar ninguém, porque vocês sabem que eu acabo me exaltando de vez em quando nos comentários. Eu sou meio babaca, mas eu tento ser uma pessoa boa. E a gente se vê então no próximo. Até mais. Um último aviso para quem ficou até agora, tá? Eu tô fazendo a edição dos vídeos do Cogumelo Radioativo, no caso podcasts. Tem alguns vídeos de jogo, gameplay e tal, que eu não entendo nada, só faço edição mesmo. Então assinem o canal lá, se vocês quiserem ouvir mais um pouco da minha voz sedutora durante a semana de vocês. A gente tá fazendo episódios de meia hora, mais ou menos. Espero que vocês gostem, tá sendo bem mais descontraído do que os assuntos aqui. Então se inscrevam lá, tá aparecendo aqui embaixo, vocês são redirecionados. Escutem deixem o joinha, compartilhem e deixem opiniões também lá. A gente se fala então no próximo Eita Porra.